Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro, e a nossa videoaula será de geografia. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades, né? E as mudanças sociais, mudanças econômicas e ambientais que são causadas, né, justamente por esse crescimento nas cidades. Também nós vamos falar um pouco sobre a interação, né, essa relação de interdependência que existe entre o campo e a cidade, ou seja, entre a zona rural e a zona urbana de um município. E aí, meus queridos, para começar, eu trouxe duas imagens, né, da nossa cidade de Ubá, do centro da nossa cidade, para a gente analisar. Olha só, esse local aqui é conhecido de vocês, não é? É o calçadão, né, que é chamado aí calçadão da Rua São José, né? O calçadão da nossa cidade, né, que é o principal centro comercial da nossa cidade. Então, o que a gente vê aqui? Vê uma grande movimentação de pessoas, né? Uma grande circulação de pessoas todos os dias. Por quê? Porque aqui tem muitas lojas, né? Muitos estabelecimentos comerciais, é o local onde concentra, né, os bancos, né? A maioria dos bancos da nossa cidade está nesse pedacinho aqui, né? Que é o calçadão e aquela outra partezinha que é a Rua São José, né, onde a gente consegue trafegar ali com carros. Então, essa é uma imagem, né, do centro da nossa cidade. E olha como que era esse mesmo lugar há muito tempo atrás. Olha lá, essa imagem aí é bem antiga, né, de 1957. Tá vendo? Tinha pouca circulação de pessoas, tinha poucas lojas, né? Bem menos estabelecimentos comerciais, né? Não tinha tantos bancos igual tem hoje. Então, quando a gente faz um comparativo dessas duas imagens, nós percebemos, né, que houve muitas mudanças, né? Que a nossa cidade, ela se desenvolveu muito, né? Nosso comércio é muito movimentado, né? Muito ativo. As nossas indústrias também, né, contribuíram muito para esse desenvolvimento da nossa cidade. Acontece, meus queridos, que com esse crescimento, né, esse desenvolvimento muitas vezes acontece muito rápido e às vezes sem o devido planejamento. E aí junto com ele vem alguns problemas, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Favelização, né? O que é isso? Muitas vezes as pessoas começam a construir casas em locais que não são tão apropriados assim, ó. E aí vou mostrar para vocês aqui, é uma favela do Rio de Janeiro, né? Mas aqui na nossa cidade nós temos também alguns locais na periferia, né? Que as casas são construídas de uma forma muito precária, né? Com poucos recursos e vai ficando às vezes em locais inapropriados, né? Beira de rios, né? Encostas, beira de rodovia, né? Muitos locais que às vezes não é apropriado para construção e as pessoas vão construindo devido também a outros, né, problemas sociais, né, que acaba fazendo com que a pessoa tome essa atitude de construir dessa forma, de construir nesses locais. Na nossa cidade também, nós temos aí muitos loteamentos, principalmente na periferia da cidade, e às vezes alguns desses loteamentos também causam traz alguns transtornos, alguns problemas para as pessoas que moram no entorno, principalmente quando chove, né? Nós já vimos, né, acontecer muito isso, e nós estamos aí nos aproximando, né, novamente da época das chuvas. Um outro problema, meus queridos, né, também causado por esse crescimento, né, às vezes desenfreado, é a violência urbana, né? Que também, né, tem lá suas causas também na questão social, né, da nossa cidade. Mas a violência urbana, ela tem crescido muito aqui na nossa cidade. A gente anda na rua muitas vezes
com receio, né? De abrir uma bolsa, de pegar um celular, de ir no banco fazer alguma coisa. A gente está sempre olhando para todo lado, precisamos estar muito atentos, né? Por conta dessa violência, né? Muitos roubos, muitos assaltos, não é verdade? Outra questão também, né? Que é bem recorrente na nossa cidade é o tráfico, né? O tráfego está muito intenso, né? Nos horários de pico é impossível você descer na rua, achar um estacionamento, um lugar para deixar o carro, até mesmo a moto. Então, assim, o trânsito da nossa cidade também está muito complicado. A cidade cresceu muito, as pessoas, né, têm carros e têm motos, tem famílias que têm 2 carros, né, 2 motos, ou seja, mais de um veículo por família. Quando chove, todo mundo quer sair de carro e aí fica tudo congestionado. Tem horários, né, que o trânsito para todinho, né? Então isso também é um problema, né, que não foi planejado, tá? Outra questão, vou mostrar de novo a imagem do calçadão, mas olha só agora. Enchentes, né? Nossa cidade passou aí por várias turbulências, né, causadas aí pelas enchentes. O nosso rio enche, não tem para onde ir toda essa água e causou inúmeros prejuízos, né, para os lojistas, principalmente ali do calçadão, né, da rua São José. Então são problemas que vêm junto com esse crescimento da cidade, né? E aconteceu na nossa cidade, né? Nós temos aí todos esses problemas que nós mostramos aqui para vocês. Aí, meus amores, vamos falar um pouquinho, né, dessa interação, né? O município, ele é formado pela zona rural e pela zona urbana. E não dá para separar, né, para colocar uma separação assim drástica entre zona rural e zona urbana. E quando a gente fala muitas vezes de zona rural, a gente pensa lá numa casinha da roça, que não tem quase nada, e nós já sabemos, né, que não é, né, muitas vezes não é bem assim. A zona rural, ela tem energia elétrica, ela está bem equipada, ela tem internet, né? As pessoas não estão mais isoladas na zona rural. Pelo menos na nossa cidade, aqui na nossa região, né? A gente está bem desenvolvido aí nessa questão. E existe uma relação, né? Zona urbana e zona rural estão interligadas, uma depende da outra. Eu vou colocar uma imagem aqui que a gente vai entender um pouquinho dessa dependência. Olha só, eu tenho aqui uma plantação de tomates, né? Essa plantação de tomates, ela acontece na zona rural, tá certo? E aí depois esse tomate, ele vai ser transportado, ele vai vir para uma indústria e vai chegar lá para o consumidor esse molho de tomate. Então, é uma relação, né? É uma troca aí muito importante. O que a gente vai ver nesse processo aqui? Nós vamos ver presente aqui os 3 setores da economia. Quais são os 3 setores da economia? Nós temos o setor primário, né? Que quem que faz parte do setor primário? O campo, né? A zona rural. O setor secundário, né? Onde nós temos as indústrias, e o setor terciário, né? Que vai envolver aí o comércio, né? A prestação de serviços, que está no setor terciário. Esses 3 setores são dependentes um do outro, né? Como eu mostrei, a plantação do tomate vai acontecer no campo, na zona rural, e ele vai passar para uma indústria, para ele chegar no consumidor como esse molho de tomate, tá? E essa indústria, ela tá onde? Ela vai estar na zona urbana, tá? Então, essa relação é muito importante e essa dependência também. Não só a cidade depende dos produtos do campo, como o campo também depende dos produtos que foram fabricados, produzidos lá nas grandes indústrias. Olha só, essa máquina aqui, esse trator, né, é uma semeadeira, né? Olha quantas, né, sementes ela distribui aí no solo com pouco tempo, né? Então, as grandes indústrias do campo, né, o agronegócio,
agronegócio que é tão falado, que está em alta, utiliza desses maquinários para quê? Para ter uma maior produção, né? Então aqui também a gente vê essa relação entre a cidade e o campo, porque o campo hoje ele está colocando tecnologias, né? Para quê? Para ter uma melhor produção, para ter um aumento na produção. Então ele aplica novas tecnologias desenvolvidas na cidade, na zona urbana, ele vai aplicar lá na zona rural, vai ter um melhor desempenho, né, das suas plantações, também na questão da pecuária, né, na criação de gados, né, para corte de carnes, ou para a produção de leite, né, para o leite chegar lá na nossa mão, no consumidor, ele vai passar por todo esse processo aí, né, lá no campo, que é onde tem a criação dos animais, depois ele vai passar por uma indústria, e aí a gente compra o leite na caixinha, né, ou no saquinho, dependendo, né, da forma que a gente comprar. Então, essa relação, ela acontece o tempo todo. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo, tá certo, meus queridos? Olha só, crianças, hoje então é sexta-feira, não é isso que eu falei? E o livro que eu trouxe para vocês, olha aí, A Flor que Chegou Primeiro. Esse livro, meus queridos, vai contar a história de uma cidade lá no interior da Bahia, a cidade de Caraíbas. E aí uma menina, ela começa a descobrir, né, querer descobrir por que a cidade dela tem esse nome de Caraíbas. E vai acontecendo aí umas histórias até que ela, né, descobre a origem do nome da cidade dela. Agora, crianças, vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês saberiam me dizer qual é a origem do nome da nossa cidade? Então, eu vou deixar aqui uma dica, uma sugestão. Vai lá na internet e faz uma pesquisa, né? Para você descobrir a origem da palavra Ubá. Por que a nossa cidade tem esse nome? Você vai fazer uma descoberta surpreendente, tá bom? Vamos então agora conferir as atividades que nós temos para hoje. São as folhas, né? 2 folhas que estão coladas no seu caderno. A primeira delas tem então 2 textos, que é a urbanização no Brasil, e o segundo vai falar dos problemas urbanos, né? Que é a favelização, violência urbana, né? Questão das enchentes, que nós falamos aqui no nosso vídeo. E tem uma perguntinha para você responder. A segunda folha vai tratar, né, da questão dessa inter-relação entre campo e cidade, tá certo? Também tem questões que você vai copiar e responder no seu caderno, com bastante capricho, com uma letra bem bonita. Eu aguardo vocês agora na nossa videoaula de segunda-feira. Até lá!